O problema dos nossos filhos hoje não é o excesso de tela. E por mais desconfortável que seja admitir, também não é a tecnologia, o YouTube, os jogos, o TikTok ou o algoritmo perverso que captura a atenção deles. Esses elementos apenas revelam sintomas visíveis de algo muito profundo e silencioso acontecendo no interior das famílias contemporâneas. A ausência, minha gente. A ausência de mãe, a ausência de pai, a ausência de vínculo, a ausência de presença afetiva real, a ausência de limites. Nós vivemos em uma época paradoxal em que crianças e adolescentes crescem cercados de estímulos visuais e sonoros com acesso ilimitado a informações e a entretenimento, enquanto elas permanecem emocionalmente abandonadas. Nunca houve tanta comunicação e tão pouca relação. Nunca estivemos tão expostos e tão ocultos ao mesmo tempo. Nunca fomos tão conectados com o mundo e tão desconectados de nós mesmos e daqueles que mais amamos. A tela não ocupa apenas o tempo, ela ocupa o lugar do colo, do discurso, do diálogo, da brincadeira compartilhada, do silêncio que sustenta, do olhar que confirma a existência e a identidade. Ela se tornou substituto emocional, companhia permanente, anestésico existencial e, tragicamente, porque as crianças hoje não têm outra coisa. Quando a mãe não está, quando o pai não está, quando a família não sustenta vínculo, a tela entra. Não como entretenimento inocente, mas como um recurso psíquico de sobrevivência. Uma tentativa desesperada de acalmar um vazio que elas não conseguem nomear. Mas que, claro, elas passam a gostar, afinal as suas cores, sons, os seus brilhos, foi tudo cuidadosamente produzido para atrair e proporcionar tudo o que uma criança precisa. Alegria, acolhimento, conforto. E aqui chegamos a uma afirmação que ninguém tem coragem de pronunciar. As telas não estão destruindo a infância, os adultos estão. A ausência dos pais, o cansaço crônico, as suas feridas não elaboradas, a incapacidade de permanecer presentes e de sustentar emocionalmente os seus próprios filhos. Tudo isso faz com que eles se agarrem ao único objeto disponível. Antes de ser um problema infantil, a dependência digital é um sintoma adulto. Muito antes de existirem celulares, redes sociais ou algoritmos, Buda já descrevia esse movimento humano com precisão impressionante. Nos textos do Dhammapada, ele afirmava que a raiz do sofrimento humano está justamente na fuga de si, na recusa de olhar para a própria realidade interna tal como ela é. Ele dizia: quem foge de si carrega consigo o sofrimento para onde for. Para Buda, o sofrimento não nasce das circunstâncias externas, mas da incapacidade de permanecer presente diante da própria experiência. A mente, que não suporta o vazio, busca incessantemente por distrações, agarrando-se a qualquer estímulo que evite o encontro com a dor, com o medo, a frustração. E por isso, gente, a necessidade tamanha de olhar sempre para fora, para o outro, e para as telas. O vazio, que antes era fértil, contemplativo e criativo, agora é percebido como angústia e solidão devastadora. Buda comparava a mente humana agitada a um macaco embriagado, picado por um escorpião, inquieto, desesperado, incapaz de repousar. Hoje essa metáfora, gente, se materializa na experiência cotidiana. Não precisamos nem imaginar esse macaco. Nós o vemos todos os dias rolando o TikTok. Se nós adultos não suportamos a nossa própria interioridade, como poderíamos ensinar os nossos filhos a suportarem a deles? Eles apenas reproduzem aquilo que nós vivemos. Quando não conseguimos permanecer conosco, tampouco conseguimos permanecer com eles. Assim a criança aprende desde cedo que qualquer desconforto deve ser silenciado, anestesiado, eliminado. E aí a tela se torna a ferramenta mais acessível para isso. Osho aprofunda essa compreensão ao afirmar que o ser humano moderno, ele não foge do silêncio por causa do tédio. Ele foge do silêncio por causa do medo. Segundo ele, no silêncio emergem as verdades internas que nós tentamos esconder. Nossas frustrações, inseguranças, carências, nossos desejos reprimidos, as culpas, as feridas emocionais. Ele dizia: quando você senta em silêncio, a sua verdade aparece. E as pessoas têm medo da própria verdade. A hiperestimulação, portanto, não é a busca de prazer, como a gente pensa. É mecanismo de defesa psíquica. Não assistimos compulsivamente porque queremos ver algo. Não, mas porque nós não queremos sentir algo. E é por isso que o movimento compulsivo em direção à tela aumenta justamente nos momentos de tristeza, de tédio, de solidão e, claro, das ausências afetivas. Ao oferecermos a tela como resposta imediata ao menor sinal de incômodo de uma criança, nós ensinamos a elas duas lições.
que são devastadoras. A primeira é que qualquer desconforto deve ser eliminado imediatamente. E a segunda é que a solução sempre estará lá fora, nunca dentro delas. Assim formamos uma geração incapaz de tolerar a frustração, de desenvolver a autorregulação emocional. A tela passa a ocupar todo o ser, e estamos falando, gente, de toda uma sociedade fugindo de si. Não é mais um problema individual. Adultos que não suportam o silêncio passam a criar filhos que nunca experimentaram o silêncio também. Adultos que não conseguem permanecer consigo mesmos passam a criar filhos que não sabem permanecer sozinhos. E claro, com o outro. Se Buda descreveu a dor de fugir de si e Osho revelou o pavor do silêncio interno, Viktor Frankl nos mostra o que acontece quando essa fuga se cristaliza. Ela se transforma em vazio existencial. Frankl, sobrevivente de Auschwitz e criador da logoterapia, observou que o maior sofrimento humano trata da maior das perdas, a perda de sentido. Ele diz que o ser humano ele pode suportar quase qualquer dor, desde que a sua existência tenha um sentido. E diz: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. No entanto, quando o porquê se dissolve, o sujeito inevitavelmente buscará compensações. Agora, finalmente conseguimos enxergar o quadro completo. As crianças não estão apenas buscando telas, elas estão buscando sentido. E com a tela, o cérebro tem a forma mais rápida e acessível da anestesia psíquica. O vazio que as crianças tentam preencher não nasce delas. Ele é herdado, ele é aprendido, ele é transmitido emocionalmente dentro do ambiente familiar. Pais e mães exaustos, desconectados de si, vivendo sem propósito claro, imersos em rotinas fragmentadas, acabam oferecendo aos filhos apenas aquilo que eles têm disponível. Não apenas um celular enquanto objeto, mas uma forma de lidar com a vida, de preencher o vazio com estímulos. Ninguém pode oferecer e ensinar sentido quando já perdeu o próprio. Assim, quando vemos crianças mergulhadas em telas, nós não estamos diante de um simples hábito tecnológico, mas diante de um modo de existência que tenta desesperadamente evitar o colapso interno, ainda que eles mesmos não consigam compreender isso. E é por isso que retirar a tela de uma criança sem restaurar o vínculo, sem restaurar o sentido, sem restaurar a presença afetiva e simbólica, não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, intensifica o sofrimento, a angústia. Elas perdem tudo o que elas sentem que têm. Ainda preciso trazer um agravante. O cérebro humano ele foi criado para lidar com estímulos lentos, com ciclos naturais, com experiências contínuas e progressivas, e não com essas explosões de estímulo visual e emocional a cada 2 ou 3 segundos. Durante a maior parte da história da humanidade, a experiência de prazer estava vinculada a processos longos. Plantar e colher, construir, criar, esperar, trabalhar, se relacionar. O sistema dopaminérgico aprendia que satisfação vinha após o esforço, após a espera, após o investimento emocional e o tempo. O prazer era a consequência, não um ponto de partida. Quando nós éramos crianças, essa lógica ainda existia em alguma medida, havia espera. O desenho, vê se vocês se lembram, passava uma vez por dia em um horário específico. Se você perdesse, acabou. Não havia replay, não havia os streamings, não havia essa coisa de acelerar. Era preciso aguardar o dia seguinte. E sem perceber, o cérebro aprendia a tolerar a frustração, a lidar com o tempo real, a sustentar a tensão prolongada, a conviver com o tédio e, sobretudo, a encontrar prazer em experiências reais, como brincar na rua, conversar, criar histórias, inventar jogos. Hoje essa arquitetura foi rompida de maneira violenta. Uma criança pode, em poucos segundos, vamos lá, pular a parte que não gosta do desenho ou do filme, acelerar aquilo que ela considera lento ou chato, escolher entre milhares de opções, receber recompensas instantâneas sem o menor esforço. Ela nunca precisa esperar. E o cérebro, claro, aprende. O sistema dopaminérgico passa a funcionar como de um viciado. Para sentir o mesmo nível de prazer, ele exige estímulos mais intensos, mais rápidos, mais constantes. E o que estamos vendo hoje com nossas crianças e adolescentes é uma incapacidade de ler um livro, uma dificuldade extrema de assistir a um filme inteiro, uma impossibilidade de brincar sem estímulo externo, sem uma outra criança, empobrecimento da imaginação, fuga imediata do tédio, intolerância à frustração mínima, ansiedade permanente e uma irritabilidade constante. Mas talvez o efeito mais grave não seja comportamental, e sim afetivo. Sem o afeto, sem a vinculação, o que é mesmo ser humano?
E eu lhe pergunto, como uma tela conseguiu hoje ser o vínculo afetivo de alguém? Já não conseguimos mais viver sem ela. E a criança também não, é claro. E é nesse ponto que você, pai e mãe, precisa compreender. É tudo sobre você. E só você pode mudar essa realidade. Quando a função materna não sustenta emocionalmente, quando a função paterna não estrutura simbolicamente, o cérebro procura um substituto. E a tela oferece exatamente aquilo que o ambiente familiar deixou de oferecer. A constância, a previsibilidade, acolhimento, sensação de cura e de poder. Freud dizia: como fica forte o ser humano quando se sente amado. Mas, meus amigos, amados por amigos virtuais? Amados por chatbox que são programados para agradar e validar? Não! Se nós queremos filhos fortes, precisamos mudar a base da criação dos nossos filhos. Você vai precisar se preparar para o que eu vou te dizer agora. Se você não estiver pronto, certamente você vai me odiar, me culpar, desprezar esse vídeo. Mas a verdade é que você apenas não suporta o peso da culpa de ser quem você está sendo e vai querer descarregar em mim. Mas se você continuar fugindo da verdade, se distanciará da cura e permanecerá no caos. Então se prepare e volte, porque o problema do seu filho não é excesso de tela, mas a ausência de mãe, de pai e do amor que vai além da emoção, mas que se entrega em ação verdadeira.